Eu imagino que assim como vocês, como muitas pessoas, né, a gente passa por situações na vida que a gente quer entender por que que aquilo acontece, por que que a vida é assim, por que que nós somos assim, por que que eu ajo dessa maneira. A gente tem sempre esses 1000 questionamentos, né? E a gente muitas vezes se pergunta, tenta entender o que que acontece, e daí, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente vive, existe uma oferta infinita de lugares, métodos e jeitos de você buscar respostas para os seus questionamentos, né? A grande maioria deles é através da religião. Então, centros espíritas de todas as linhas do espiritismo e tal, que tem algumas fontes para você encontrar respostas para essas questões que são mais questões, digamos assim, existencialistas, né? Porque qual é a razão de você passar por determinadas situações, ou qual é a razão de você ser da maneira que você é, por que determinadas coisas acontecem, e a gente sempre quer respostas, né? Por que eu perdi tal pessoa? Por que meu pai morreu? Por que minha mãe morreu? Por que meu filho morreu? Às vezes, quando as coisas acontecem de uma forma natural, aceitável, todo mundo aceita de boa. Mas quando são situações adversas, a gente sempre quer entender o porquê, não é? Então, eu buscava essas respostas para as minhas perguntas, né? E também, além, né, da religião, tem as questões esotéricas. Numerologia, jogo de cartas, tarô, baralho cigano, tem que a gente chama de oráculo, né? Tem muitos oráculos que as pessoas costumam fazer perguntas para encontrar as respostas. E esses oráculos também são excelentes e trazem respostas para situações mais do nosso dia a dia. Ah, será que eu vou conseguir tal emprego? Será que eu vou fazer isso assim assim? Será que fulano me ama? Será, né, como é que esse relacionamento vai dar certo? Essas questões mais, digamos assim, imediatistas, né? Os oráculos são uma forma muito boa de responder para essas coisas. E eu também acredito, né, nos oráculos e tal. Inclusive faço uso de alguns, né? Principalmente dos baralhos, cigano e tal. Tem búzios, runas, diversas formas. Ao longo dos milênios da civilização como um todo, sempre houveram oráculos, sempre houveram perguntas e busca por respostas. E esses oráculos e essas formas de encontrar respostas estão aí no mundo até hoje. Estão no mundo até hoje. Inclusive a astrologia. Aqui, generalizando, né? A astrologia, no geral, está no mundo há mais de 5.000 anos que nós tenhamos conhecimento ou algum tipo de evidência, né, de que aquele povo usava astrologia, como os egípcios há 5.000 anos atrás usavam, enfim, principalmente todos os povos orientais e outras formas, outros povos que também passaram a observar o universo, o céu, em busca de respostas, né? E muitos povos atrás acreditavam que existiam vários deuses e cada deus era responsável por alguma coisa, né? Um pela lavoura, outro pela vida, outro pela morte, outro pelos mares. Cada deus tinha a sua função, né? E depois de alguns milênios, as civilizações passaram a ser monoteístas, ou seja, ter apenas um deus. Mas aquelas civilizações mais antigas tinham vários deuses. Mas, enfim, a questão é que todo mundo estava em busca de respostas. Assim como eu, milênios depois, também estava em busca de respostas. E aí, em 1992, eu tive meu primeiro contato com a astrologia tradicional. Tinha uma amiga que era irmã de uma astróloga que hoje em dia é muito famosa, e
ela falou: eu vou conseguir um horário para você com a Márcia, ela vai fazer o seu mapa e tal, tal, tal. E naquele primeiro contato, eu já tive uma luz assim muito grande. Eu falei: uau, como isso é incrível, como é que tantas informações você consegue nessa análise do mapa. E eu fiquei apaixonada pelo assunto e já, né, me inteirava completamente diferente da Zorionara, que falava aquele horóscopo diário no rádio, que eu não achava que aquilo fazia muito sentido, mas, enfim, continuei buscando pelas respostas. E daí, passados uns 5 anos, mais ou menos, pouco menos de 5 anos, uma outra amiga, é sempre amigas, né, gente? É muito interessante, que as amigas é que trazem toda a informação, pelo menos no meu caso. Uma outra amiga falou assim: olha, tem uma pessoa que eu conheço que faz um mapa kármico, faz uma leitura kármica do mapa, ela vai olhar suas vidas passadas. E eu fiquei super interessada, obviamente, porque eu sempre acreditei em reencarnação. Então, eu já acreditava em reencarnação, eu já acreditava na astrologia, porque naquela altura eu já tinha feito, né, tanto a leitura do mapa natal como algumas outras leituras de revolução solar, que é o mapa anual. Então, eu estava comprovando que tudo aquilo realmente funcionava, que aquilo que estava escrito era sim um retrato da minha personalidade, das coisas que aconteciam na minha vida e tal, mas ainda tinha umas perguntas um pouco mais profundas que ainda não estavam sendo respondidas. E aí essa amiga apareceu, né? Falou sobre essa pessoa que fazia a leitura kármica e obviamente que eu quis, marquei e fui lá para fazer o mapa. E aí eu fiquei ainda mais encantada. Na verdade, encantada não é bem a palavra certa, né? Eu fiquei impactada com a leitura kármica do mapa. Eu levei uns dias para digerir todas aquelas informações, mas encantada também porque eu falei: isso aqui eu preciso me aprofundar. Esse assunto é um assunto que vale a pena estudar. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de estudar, e eu estudava, né, coisas e coisas, e eu falei assim: isso aqui é para mim, isso aqui eu quero estudar, eu quero me aprofundar e eu quero saber mais, né? Porque eu já tinha entendido que tem sempre mais informações que você pode obter do seu mapa, né? Aí eu me deparei com um livro na Saraiva, né? Não sei se vocês são do Rio de Janeiro. Saraiva é uma rede de livrarias. E aí eu comecei a ler o prefácio do livro e eu fiquei: nossa, isso aqui realmente faz muito sentido. Contava a história do filho dessa autora que falava uma língua que ninguém entendia. E ela falava assim, ele não estava balbuciando coisas de bebê, não, porque ele já tinha, sei lá, 1, 2, 3 anos. Ele estava falando, e parecia que ele estava conversando em uma língua que ninguém conseguia entender. E aí ela foi pesquisar e tal, e então ela, eu agora não me lembro bem, um psicólogo talvez, e aí descobriu que aquilo era realmente um idioma e ele tinha memória de outras vidas. Então, conta essa história na introdução e, enfim, eu estava cada vez mais apaixonada e aí eu comecei logo em seguida a estudar astrologia. No início, eu não conseguia achar nenhum curso de astrologia kármica. Eu só achava cursos de astrologia tradicional. E eu falei, bom, eu vou começar pela astrologia tradicional mesmo e eu quero me entender com esse assunto. Mas eu já tinha aquele foco, aquela ideia de que eu vou estudar astrologia kármica. E aí eu comecei a estudar e se passaram 10 anos até eu conseguir encontrar um curso de astrologia kármica que por acaso, sei lá, não foi por acaso, né, porque não existe acaso nessa vida, mas a mesma pessoa, né, é a mesma astróloga que fez a leitura do meu mapa kármico, ela começou a dar aulas de astrologia kármica, ela montou uma turma e aí eu fui,
né, ávida pelo conhecimento, e comecei a estudar astrologia kármica com ela também. Nesse meio tempo, nesses 10 anos, eu já tinha, né, estudado muito, já tinha feito vários cursos, já tinha lido vários livros, e eu já estava interpretando o mapa de outras pessoas. Então é assim, né? Sabe aquela coisa de São Tomé, que precisa ver para crer? A cada vez que eu fazia a leitura, a interpretação do mapa de uma outra pessoa, e normalmente a gente começa pelo mapa da família, né? Você pega os dados de todo mundo da família e começa a fazer a leitura do mapa para estudar e para você começar a comprovar de que realmente é assim, de que realmente aquela característica, aquela posição daquele planeta, naquele signo, naquela casa, no mapa, a pessoa tem aquela característica descrita por aquele planeta, naquela casa, naquele signo. E quanto mais eu comecei pela família, fui fazendo, e realmente era assim, era uma comprovação atrás da outra. E depois de um tempo, eu comecei também a fazer mapas para outras pessoas que começaram a me procurar, querendo a leitura do mapa. E aí, quando eu comecei, né, esse curso de astrologia, depois de um tempo, eu passei, então, a fazer a leitura kármica, né? Então, quando alguém me procurava, você faz mapa, eu soube que você faz mapa e tal, 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 eu sempre oferecia, né? Você quer a leitura tradicional ou a leitura kármica? E muita gente não sabia nem o que era, né? Você que está aqui agora me assistindo provavelmente já sabe, porque eu falo sempre sobre astrologia kármica. Mas a maioria das pessoas, quando eu perguntava, ela, mas qual é a diferença? Como é que é? Aí eu falo, olha, sempre na astrologia kármica a gente vai olhar para as suas questões, para as suas características, baseadas na sua trajetória ao longo de várias vidas. Então, as características que você tem hoje não é só de hoje, dessa vida, desse mapa. Isso você vem trazendo ao longo de outras vidas, e aí as suas histórias também e os seus karmas também. Então, 100% das vezes, as pessoas queriam sim ter a interpretação do mapa kármico, e foi assim que eu acabei me especializando. E, de novo, cada vez que eu fazia uma interpretação, as pessoas me retornavam, né? Quer dizer, me retornavam e diziam, nossa, é exatamente isso, eu sou exatamente assim, isso aconteceu exatamente assim, isso acontece assim, essas questões são exatamente assim, o problema é realmente esse. Às vezes é família, às vezes relacionamento de parceria, né, de casamento, a dificuldade está em tal questão, enfim, todas as vezes o feedback que eu tinha das pessoas e que eu tenho até hoje das pessoas e até das minhas alunas. Ontem mesmo eu estava na aula com uma das turmas, e eu estava interpretando, né, é uma turma que ainda está no início, eu estava interpretando alguns posicionamentos do mapa da pessoa, e ela ficava rindo, ela falou, para de me ler, porque as pessoas concordam, é exatamente assim. Então, não tem como duvidar, né? Ainda mais depois de 25 anos fazendo a mesma coisa, né? Tendo comprovações atrás de comprovações. Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.